Então, Valor, hoje ele inclusive treinou de forma integral, né? Todo o treinamento com grupo, com bola, e a tendência é que ele seja relacionado. Tem ainda sexta e sábado. Acho que esse fator aí de ter um gramado sintético requer um cuidado, sim, mas o Sinisterra ele precisa se readaptar a esse tipo de situação, não da questão do sintético, mas sim de ganhar minutos, de pegar confiança. É, eu estava conversando com algumas pessoas e todos são firmes em dizer que a qualidade do Sinisterra é muito acima da média. A gente já falou sobre isso aqui, que se não fosse ele ter tido esse problema, querer dar uma retomada, voltar para a seleção da Colômbia, ele não estaria aqui no futebol brasileiro. Não é no Cruzeiro, é em qualquer outro clube. Ele ficaria lá na Premier League. Só que apareceu essa oportunidade, o Cruzeiro fez uma aposta e trabalha para deixá-lo em condição 100%, né, para ele desenvolver o que ele sabe. Tanto que nos primeiros treinos ali, com quem a gente conversava, o jeito do cara bater na bola é diferente, a qualidade técnica é diferente. Então, o torcedor do Cruzeiro, eu acho que já teve paciência com um monte de situação. Né? Essa é só mais uma para ter paciência, para o cara se sentiu muito bem acolhido, né? E agora você vai ver aí tudo que a gente posta de Sinisterra. Veio isso, veio aquilo, e etc. O Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro trabalha para passar total confiança para o atleta. Tem também o mental, né? Porque o cara, quando ele vem de um longo período sem atuar, e aí qualquer coisa que vem ali para assustá-lo vai derrubar o emocional dele, né? Então, o Sinisterra tem trabalhado bem, dado uma resposta boa, mas não existe milagre também, né? Não é da noite para o dia que amanhã ele vai estar 100%. E o que muita gente me falou é o seguinte: é um atleta que precisa estar bem fisicamente para executar todos os seus movimentos. O Sinisterra é muita explosão, né? Tem uma qualidade técnica, mas é aquela explosão de jogar na frente e vai ficar para trás quem estiver. Então, ele alcança uma velocidade muito alta inicialmente, e o jogo dele, em muitos momentos, é acelerar e desacelerar, né? Isso aí força muito a musculatura. Então, ele precisa de fazer todos esses trabalhos que vem fazendo. O cuidado é muito especial. O Jardim apostou no atleta, o Joaquim, a diretoria do Cruzeiro. Então, todos os jogadores estão dando suporte ali para ele, porque todo mundo sabe, véio, que se o Cruzeiro recuperar o Sinisterra, vai ter um jogador muito diferente, tecnicamente falando. Então, ter um pouco mais de paciência, saber que é um processo. Acho que ele não vai ficar 100% neste ano, mas ele estando ali 60%, 70%, 80%, ele já vai ser muito útil ao Cruzeiro nesta reta final de temporada. Então, todo mundo vem trabalhando para que ele retome essa confiança, tenha felicidade para jogar e que possa ser aí útil para o Cruzeiro ainda nessa temporada, Valu. E como é bom a gente ter essas notícias, né? Porque uma vez o Sinisterra estando apto para, quem sabe, jogar, né, atuar contra o Palmeiras, é claro que a gente vai ter que ter um pouquinho de, né, saber dosar aquilo que a gente tem enquanto expectativa, porque não só com o Sinisterra, mas com vários atletas que precisam ainda encontrar a sua melhor performance física, isso é gradativo, entendendo que treino é treino, jogo é jogo, e o nível de exigência também é bem diferente dos treinamentos e do jogo, mas não tem outra melhor maneira senão estar jogando para que ele encontre essa adaptação. Acho que nesse momento, pensar em ampliar as opções ao Leonardo Jardim, principalmente falando dessa reta final, já é um grande feito. E o Sinisterra tem essas características, né? De ser um jogador de 1 contra 1, de atacar espaço, de ter velocidade. E
essas características podem e devem nos ajudar muito, principalmente em confrontos como o de domingo, porque o Palmeiras é esse tipo de adversário que gosta de ter a posse da bola em determinados momentos, mas que dá espaço também para o adversário jogar. E tem essa dificuldade na marcação com transições em velocidade. Então, acho que essa dificuldade do Palmeiras e essa virtude do Sinisterra poderia eventualmente acontecer e ser benéfico ao Cruzeiro de tal forma, entendendo que precisa de um cenário também que vá favorecer a entrada do atleta. Ele possivelmente não vai entrar como titular, e entendemos perfeitamente também, mas no momento em que o Cruzeiro busca seguir crescendo, recuperar jogadores do nível do Sinisterra, é importantíssimo, se não essencial, né? O Samuel falou muito bem, talvez para esse ano não esteja ali próximo do seu 100%, mas tudo é gradativo, tudo é planejado, e que bom que o Cruzeiro tem esse planejamento e tem também infraestrutura para favorecer com que o atleta possa estar o mais rápido possível também próximo do seu ideal físico. É muito bacana, né, ver assim, o Samuel trazendo essas notícias sobre a recuperação do atleta, e isso de alinhar a expectativa é muito importante, né, para tudo dentro do futebol, mas nesses casos também, assim, quando envolve adaptação de atletas, principalmente atletas que passam por essa questão do processo físico, faz muita diferença. Eu concordo com tudo que a Amanda falou, tá, Valu, sobre as possibilidades, pensando no Sinisterra para o jogo contra o Palmeiras, mas na minha opinião, o mais prudente, até entendendo toda essa questão de passar o máximo de confiança, de tentar ao máximo colocar ele num bom ritmo, eu não levaria o Sinisterra para esse jogo. Eu entendo que o Cruzeiro precisa de opções, mas particularmente eu acho que deixaria ele aqui, continuaria fazendo esses trabalhos, teria mais uma semana aí de treinamento, quem sabe até de treinamentos aí completos, né, junto com os seus companheiros, e o colocaria à disposição para o confronto contra o Vitória no outro fim de semana. Entendo, claro, que é um atleta com a qualidade do Luiz Sinisterra, pode ajudar bastante num confronto como esse do Palmeiras, mas eu acho que esse processo de paciência é muito legal, e eu vi assim, algumas pessoas falando no chat, e é uma situação interessante também a gente pensar em outros casos, né? O Caio Jorge vem também ainda longe das suas melhores condições físicas aqui no Cruzeiro e precisou de passar por esse processo gradativo ali de recuperar a confiança. A gente fala, não foi questão de lesão, mas o Matheus Pereira vem de muito tempo jogando no futebol árabe e aí precisou de recuperar o ritmo. No meio desse processo de recuperar o ritmo, sofreu uma lesão no joelho, tivemos paciência e hoje estamos colhendo os frutos. O próprio William, que chega completamente desacreditado, o Cruzeiro teve paciência e colhemos os frutos. Eu entendo as críticas de alguns torcedores, mas o William tem vários jogos muito bons com a camisa do Cruzeiro e não acho que vai ser diferente com o Luiz Sinisterra. Quem o acompanhou sabe da qualidade do atleta, não é um atleta, por acaso, opção da seleção. Eu imagino que o técnico da seleção colombiana, inclusive, conte muito com esse bom retorno do Luiz Sinisterra, com essa recuperação, porque em várias oportunidades testou substitutos para o atleta ali, não conseguiu encontrar ninguém, então torce muito para essa recuperação do Sinisterra, mas eu acho que o Cruzeiro está fazendo muito bem em ter esse cuidar fisicamente desse atleta, porque quando esse atleta estiver ali próximo aos seus 70%, 80%, já nessa temporada, né, como o Samuel disse muito bem, muito difícil que ele esteja 100% nessa reta final, mas beirando ali os 70%, 80%, eu tenho certeza que é um jogador que vai nos ajudar muito, que tem uma qualidade técnica muito alta.